Luigi Colani pode ser o designer mais influente de quem você nunca ouviu falar. Ele projetou um carro que fazia 138 milhas por galão em 1981. Ele criou alguns dos conceitos mais ousados que alguém já viu. E mesmo assim, o meio do design o odiava tanto que uma universidade chegou a proibir os alunos de frequentarem suas exposições. Porque o mundo do design tanto desprezava quanto era obcecado por Luigi Colani. Para entender isso, você precisa entender de onde vêm os designers. Muitos pensam que escolas de design ensinam criatividade, mas geralmente ensinam conformidade, treinando designers em uma filosofia rígida de minimalismo racional. Seu trabalho vai para a parede toda semana e é esmiuçado por colegas e professores, o que desencoraja a assumir grandes riscos. Muitos designers saem desse sistema contidos e cautelosos, com medo de ultrapassar as diretrizes. Mas Luigi Colani não foi treinado no design de produto tradicional. Ele estudou escultura e aerodinâmica, e esse espírito inconformista fica bem evidente. Isso era, e em grande parte ainda é, considerado o auge do design. Enquanto isso, Colani estava criando coisas como esta. Formas biomórficas inspiradas em formas marinhas e nas curvas do corpo humano. Isso ia além do trabalho. Enquanto a maioria dos designers se parece com isso, Colani se parece com isso. Colani e seu trabalho ainda parecem ousados até hoje. Então imagine o quão insano tudo isso deve ter parecido quando foi lançado pela primeira vez há 40 anos. Eles não gostam de mim, especialmente a Alemanha. É um país onde você tem que ser obediente a tudo. Eles são todos como cubos de margarina que você pode colocar na prateleira. Se você for uma bola, está fora do jogo aqui. E é isso que eu sou. Colani expôs seu trabalho em uma galeria de uma pequena cidade alemã, mas foi ridicularizado pelos professores da escola de design local em vez de receber uma recepção calorosa. Os professores proibiram os alunos de ir à galeria de Colani e ameaçaram reprovar quem desobedecesse. Isso foi há décadas, mas um aluno que estudou lá me contou que se você citar Colani como inspiração, será logo descartado como besteira biomórfica. Isso 40 anos depois. O meio do design não levava Colani a sério, mas para jovens designers ele era o fruto proibido. Sim, o trabalho dele era muitas vezes impraticável e bombástico, alguns deles feios como o pecado, mas também era muito livre e inovador. Apesar de os designers juniores admirarem sua ousadia, ninguém queria expor um trabalho e ouvir do chefe. Isso lembra demais aquela porcaria do Colani. Mas antes de você começar a sentir pena demais do Colani, lembre-se, muito do ódio contra ele era até compreensível, como nessa citação. Luigi Colani foi a sensação daquela exposição estúpida, porque não havia nada de novo lá. Isso até parece alguém elogiando ele, até você perceber que quem disse isso foi o próprio Luigi Colani. Ele estava se avaliando ali. Colani era incrivelmente arrogante e fica ainda pior. A estupidez é tão esmagadora que você não consegue imaginar. Você não consegue imaginar. Eles são estúpidos demais. Simplesmente estúpidos. Ele chamou Raymond Loewy, um dos designers mais celebrados do século XX, de um príncipe encantador da feiura americana. Aqui está uma das minhas citações favoritas do Colani. O mundo é super estúpido. Vocês têm os melhores designers da América, mas fazem os carros mais estúpidos do mundo. Eles investem bilhões em designs ruins para General Motors, Chrysler, Buick e outros. Os designers americanos devem estar frustrados. Eu não estou frustrado porque não sou designer, eu sou um filósofo, e todos os filósofos dizem há séculos que o mundo ao redor deles é estúpido. Colani era muito arrogante, mas tinha um motivo para isso. Se você vai fazer designs assim, enquanto o resto do meio do design está elogiando coisas como essa, você precisa ser franco e confiante. Colani criou uma persona marcante para reforçar suas ideias. Sempre com um grande charuto, roupas brancas sob medida e um bigodão compondo sua imagem. Quer você amasse Colani ou o odiasse, uma coisa é inegável, ele era impossível de ignorar. Tudo isso beirava a arte performática. Nada parecia fora do personagem ou diferente da persona de lutador de WWF dele. Ele dizia as coisas mais absurdas da forma mais apaixonada possível.
Estou convencido de que um bom design tem uma influência profunda nas pessoas que vivem dentro dele. E é nisso que estou mirando, freneticamente. Ele também se virava e falava coisas malucas. Olá, América. Eu sou um designer muito famoso. E no meu castelo, no sul da França, eu tenho 35 gatos. E nos últimos 20 anos eu sou o designer com mais e maior experiência em vida de gatos. E nós projetamos esta máquina para você. E se você quiser ajudar, participe das coisas. Obrigado. Tudo em sua imagem foi cuidadosamente planejado, até o nome. Seu verdadeiro nome não era Luigi, mas Lutz. Ele afirma que seu nome verdadeiro sempre foi Luigi, mas a burocracia da Alemanha durante a guerra o forçou a adotar um nome com som mais alemão. Talvez isso seja verdade, mas eu sou cético. O que é certo é que ele era alemão, ele não era italiano. Trocar o nome para Luigi soa mais como marketing, pois italianos são vistos como criativos e expressivos. Ele criou a imagem de Luigi Colani tanto quanto criou os objetos. Todo esse cuidado na construção da imagem gerou um culto de seguidores fanáticos. O cara tinha até boneco de ação. Colani se assemelha a figuras públicas modernas e influenciadores movidos pelo espetáculo. Na minha opinião, ele inventou esse manual há 50 anos, mas era muito mais ético, muito mais qualificado e muito menos prejudicial do que seus equivalentes atuais. Muitos designers viam Colani como arrogante e seus designs excêntricos desmereciam a profissão. Por isso, poucas empresas na Europa e Estados Unidos queriam trabalhar com ele. Como ele se tornou famoso, mesmo sem aprovação do meio do design? Existem várias razões, mas muito disso se resume a esta história. Em meados da década de 1970, Colani comprou uma Ferrari Daytona novinha em folha. E é aqui que Colani se mostra realmente único. Em vez de curtir seu carro novo e lindo como qualquer um, Colani olhou para o veículo artesanal e disse: "Acho que posso fazer melhor." Então ele redesenhou toda a carroceria externa e o resultado foi essa coisa que parece um híbrido de Ferrari com aspirador de pó. Eu não curto, mas é preciso muita coragem para redesenhar um dos carros mais admirados do mundo. E eu respeito isso de certa forma. É como se alguém olhasse para uma pintura de Rembrandt e dissesse: eu posso melhorar isso, e simplesmente pintasse por cima. Mesmo se você for tão habilidoso quanto Colani, desrespeitar a tradição é insano. Nesse caso, ele não conseguiu melhorar o design, mas se você quer avançar, precisa correr riscos. Vivemos numa época dominada pelo medo. Tem medo de seguir em frente. Se você correr riscos, vai fracassar muito mais vezes. Você não pode ter medo. Tenho quase certeza de que Colani comprou o carro com seu próprio dinheiro e financiou todo o projeto. Colani era de família muito rica, lembra do castelo com 30 gatos. Castelos europeus são caros e nem consigo imaginar quanto devia ser a conta de aquecimento. É fácil ver Colani só como um rico irritante que mora em castelo. Eu entendo, mas pare para pensar. Se você nunca precisasse trabalhar um dia sequer na vida, você passaria todo esse tempo trabalhando horas a fio e lutando contra a indústria do design por décadas? A maioria de nós preferiria comprar a Ferrari e aproveitar em vez de passar meses redesenhando-a. Se achasse um caminho interessante, ele o seguia, mesmo que arruinasse uma obra-prima para testar uma nova ideia. Colani criou mais de 5.000 designs ao longo de sua carreira. Ele foi um designer muito dedicado que continuou aprimorando seu ofício até o fim da vida. Esse volume insano de conceitos mostrava que ele realmente tinha muito a dizer como criador. O dinheiro deu a Colani independência criativa. Ele não precisava da permissão de um comitê ou da aprovação de um cliente. A Ferrari não pagou para ele desenhar isso. Ele fez porque quis e tinha controle criativo total. Ele costumava aceitar trabalhos externos, mas se o cliente não concordasse com sua visão, ele recusava sem se preocupar com o aluguel. Os negócios sempre recompensam a ordem, o controle e a previsibilidade, e Colani simplesmente não precisava seguir essas regras. Era tudo emoção, biomorfismo e erotismo. Claro, o lado negativo de não ter ninguém para te controlar é óbvio. Alguns designs eram realmente ruins ou muito idiotas, mas o lado positivo é que ele tinha livros cheios de conceitos que ficavam cada vez mais absurdos quanto mais você se aprofundava.
Então sim, ele era o cara rico e arrogante, mas também fazia o trabalho e assumia os resultados, fossem eles bonitos ou não. O design é visto apenas como algo bonito e funcional, sem abordar as complexidades humanas ou os desejos. Apenas apare as arestas e finja que as nuances não existem. E seja o que for que você faça, nunca crie algo feio ou impraticável. Emoções complexas e sombrias costumam ser ignoradas no design, enquanto outras áreas culturais reconhecem que as pessoas são contraditórias e neuróticas, mas o design não. Vemos as pessoas como usuários e consumidores obedientes e previsíveis. Os designers têm pavor de quebrar as regras do que é considerado de bom gosto. Você trabalha dentro das regras, vende o que é seguro e termina o dia. Muitos designers modernos sacrificaram suas aspirações criativas para seguir o lucro corporativo. São sonhadores em negação. Mas não Polanyi. Olha essa cadeira de escritório que ele desenhou. Muito legal e totalmente inútil. Não há fotos ou vídeos de alguém usando essa cadeira, pois mostrariam como é difícil e estranho. Também não há espaço para ferramentas como canetas ou papel extra. Seria impossível colocá-la em um escritório normal e é um pesadelo para fabricar. Como produto, ela simplesmente falha completamente, mas como uma declaração inspiradora, acho que ela é bem sucedida. Não acho que o trabalho de Polanyi deva ser julgado como design. Acho que deve ser julgado como arte conceitual 3D. Explora otimisticamente como o design pode se integrar à forma humana. Polanyi não tinha medo de fazer uma afirmação, mesmo que não tivesse base científica, valor comercial ou benefício funcional. Polanyi só queria nos entreter, indo além do seguro, sabendo que a maioria dos experimentos falharia. Eu respeito muito isso. Nunca vou esquecer meu primeiro contato com o trabalho de Luigi Polanyi. Foi em 2009, no auge do hiperminimalismo retilíneo da Apple. A centenária filosofia Bauhaus dominava o design. O design de produtos da Apple, inspirado nesse movimento, era visto como o auge. E isso nunca realmente ressoou comigo pessoalmente. Mas um dia, meu professor e agora amigo do canal, Rafi Minassian, largou uma pilha de livros do Polanyi na mesa. Os livros estavam cheios de centenas dessas formas orgânicas selvagens. Isso me deixou completamente de queixo caído. Polanyi me mostrou que não precisávamos seguir cegamente essas regras arbitrárias de bom design. Havia espaço para emoção, sensualidade e risco no mundo do design. Então, para mim, a mensagem de Polanyi era menos sobre design biomórfico e mais sobre ter permissão para explorar ideias completamente absurdas. Embora eu definitivamente tenha explorado algumas coisas biomórficas, bem estranhas no estilo Polanyi quando era estudante, fiquei aliviado ao perceber que o trabalho conceitual não precisava ser moldado pelo que a máquina corporativa do design decidia ser aceitável. Muito do design é sobre padronização, uniformidade e precisão burocrática. É assim que as coisas escalam de forma eficiente. Polanyi era um contraponto revigorante a isso. Acho que o Polanyi também encontrava eco entre muitos jovens designers pela forma como falava de seu trabalho, diferente de outros que diziam: quero falar sobre meu design mais brilhante até agora. Se considerarmos o recipiente como um locus para a cognição somática, ele é uma radiosimetria sintetizada em uma linguagem racional e semiótica. A linguagem operacional em vez da produção é entre controle especial. É uma xícara. Estou falando de uma xícara. Enquanto outros designers gastam minutos explicando seus projetos, o interesse diminui e tudo soa como conversa fiada. Polanyi, porém, foi direto ao ponto. O design biomórfico é o futuro. Eu sou o cara para provar isso, e quem discordar é burro. Sua inspiração orgânica é óbvia só de olhar. Você não precisa de uma explicação sobre isso. A confiança parece merecida porque é fácil ver e entender o que ele está tentando fazer. Mesmo sem conhecer teoria do design, o trabalho dele provoca sentimentos. As ideias dele são acessíveis. Polanyi não tentou conquistar ninguém porque não precisava. Ele não precisava agradar os guardiões do design. Não falava a língua deles, nem aceitava suas regras como verdade. Designers frequentemente usam o gosto como arma. Falamos sobre bom gosto como se fosse uma lei da natureza, quando na verdade é só um alvo móvel que reflete o que uma cultura ou uma empresa poderosa decidiu que é bom.
Isso ainda é importante e tem valor, mas se sua noção de bom gosto se resume à contenção minimalista ao estilo de Dieter Rams, então Polanyi sempre será considerado sem gosto. Mas se você admite que o gosto é aprendido, os designs de Polanyi se tornam uma provocação deliberada contra o livro de regras. Por isso ele inspirou jovens designers. Eu construí aeronaves usando carcaças de tubarão e elas voaram perfeitamente. Isso parece alguém tentando impressionar a elite do design? Não acho. Toda a personalidade dele é um grande dedo do meio para o establishment do design. Polanyi realmente não estava interessado em agradar a elite do design, mas ele estava muito interessado em agradar ao público em geral. Ele gastou quantias exorbitantes de dinheiro e tempo fazendo aparições na televisão e dando centenas de entrevistas para jornais e revistas. Polanyi aparecia com frequência na revista Stern, criticando fortemente a indústria do design. Seu talento para o drama, aliado a um nome de sonoridade italiana, ressoava com o público comum. Mas a maior contribuição de Polanyi para o design não veio de um canal convencional. Para entender seu impacto no design, conheça a revista Car Styling, considerada a bíblia para quem levava a sério o design de veículos. Uma assinatura custava $100 em 1972, o que equivale a $800 no dinheiro de hoje, por 4 edições. Lembre-se, quem comprava essa revista não era rico, mas estudantes juntando dinheiro para ter acesso à inspiração de design mais inovadora do mundo. Em 1978, a Car Styling lançou uma edição especial com Polanyi. Ela estava repleta de páginas e mais páginas de conceitos imaginativos e biomórficos, modelos futuristas em tamanho real espetaculares e uma constante presença de referências eróticas. Às vezes, a referência erótica era sutil, outras explícita. Polanyi trouxe ideias inovadoras ao design automotivo dominado por homens, e seu trabalho foi destaque diversas vezes na revista Car Styling nas décadas seguintes. Embora fosse compreendido que esses conceitos eram completamente impraticáveis, era impossível ignorar seu impacto. Através dessas revistas, Polanyi estava expondo suas ideias ao grupo mais ambicioso e produtivo de designers do mundo. A geração mais jovem buscava uma nova direção para sair da era entediante do final dos anos 1970, e os designs de Polanyi eram o antídoto. Isso mostra o canal de distribuição mais forte de Polanyi. As mentes dos estudantes que projetariam o futuro e se inspiravam em seu trabalho. Passei pela mesma experiência com o trabalho de Polanyi, 30 anos depois. Para jovens designers, as edições sobre Polanyi eram emocionantes e meio proibidas. Este é um bom momento para abordar algo evidente no trabalho de Polanyi: o erotismo. Vamos ser sinceros por um instante. Se você assistiu até aqui e não pensou que esse design parece um brinquedo sexual pelo menos uma vez, está mentindo. Vamos lá, olha para isso. É claro de onde veio a inspiração dele. Não é só um brinquedo sexual, mas um saindo de outro. E nem mostrei o que não é seguro para o YouTube. Para citar Polanyi ele mesmo, é absolutamente o tema central na minha filosofia de design. Esse tema é o erótico. O corpo feminino é um dos designs mais extraordinários já feitos neste universo. As peças mais literais parecem objetificar. Polanyi apenas reproduziu partes do corpo e chamou isso de design, sem explorar a beleza feminina de forma cultural ou simbólica. O trabalho dele é mais bem sucedido quando aposta na abstração escultural. A persona dele e muitas das imagens passam por uma fantasia masculina bem distinta desse tipo de futurismo playboy. Carros velozes, jatos, armas e cápsulas espaciais compõem um cenário de luxo. Esse enquadramento faz com que parte do trabalho tenha tons sexistas, mesmo com formas bastante abstratas. Por outro lado, Polanyi valorizou o desejo e o toque em um campo dominado pelo minimalismo frio e sem vida. E eu acho que os temas eróticos de Polanyi têm mais sucesso quando ele foca na sensualidade tátil, como a sensação de um objeto na mão. Isso adiciona uma vivacidade refrescante aos objetos do dia a dia. É algo que se sente, não é algo explícito. Polanyi achou a tela ideal para essas curvas, mas não em um carro. A Canon era uma das maiores fabricantes de câmeras do mundo.
Nos anos 1980, após várias atualizações medianas e vendas ruins, a empresa enfrentava dificuldades. Com a concorrência crescente da Nikon e a queda nas vendas de suas câmeras SLR, a empresa que liderava o mercado começou a ficar para trás. Como a maioria das corporações, a Canon não queria correr riscos. Era uma empresa japonesa baseada em restrição, disciplina e engenharia precisa. Mas o desespero os forçou a agir. Então, em uma última tentativa de revigorar a empresa, a Canon contratou o excêntrico designer alemão Luigi Colani. A maior parte das empresas contratava Colani como uma curiosidade para ver suas ideias excêntricas, mas depois arquivava os projetos. Mas, com a Canon, isso não era uma jogada de marketing, era uma questão de sobrevivência. A equipe de design da Canon quase nunca colaborava com pessoas de fora, mas eles precisavam de uma mudança. Enquanto a maioria dos designers de câmeras se concentrava em criar projetos que pudessem ser facilmente estampados ou moldados em metal, Colani se concentrava em criar formas que fossem confortáveis de segurar. O momento foi favorável, pois componentes menores e o uso de plásticos moldados tornaram as superfícies hiperorgânicas de Colani mais viáveis para a produção em massa. No estilo típico de Colani, ele criou 5 conceitos que pareciam um delírio biomórfico psicótico. E lembre-se, esses conceitos têm 40 anos, eles ainda parecem excêntricos hoje. A Canon ficou tão impressionada com os conceitos de Colani que resolveu trabalhar com ele para criar modelos para a produção. As câmeras eram a ferramenta perfeita para Colani, já que grande parte de sua filosofia era sobre uma simbiose que incorpora o ser humano à forma, criando uma integração perfeita entre corpo e máquina. Nas próprias palavras de Colani, foram 2 anos dizendo para eles que uma câmera é algo entre a mão humana e o olho humano, então precisava ter ergonomia dos 2 lados. E uma câmera também é uma ferramenta muito íntima. Você fecha os dedos em volta dela, a pressiona contra o rosto e a usa para capturar momentos pessoais. É pessoal e precisa ao mesmo tempo. A Canon forneceu a precisão e Colani deu ao objeto essa intimidade. Em um campo de mentes hiperanalíticas, ele trouxe uma sensualidade artística ao objeto, aumentando sua precisão. Colani colaborou com o designer japonês Kunihiro Saito e a equipe de design da Canon para tornar seus conceitos ousados viáveis na prática. Essa improvável divisão entre precisão de engenharia e erotismo artístico resultou na Canon T90. Quando você pega a Canon T90 e a compara com modelos de apenas 1 ou 2 anos antes, ela parece o futuro. A silhueta, o modo como a empunhadura se encaixa na sua palma, o jeito que seu dedo indicador cai sobre o botão do obturador, nada disso era normal em meados dos anos 80. Hoje, isso parece óbvio, mas era novidade na época. Com esse seletor de comando, os fotógrafos ajustavam as configurações sem tirar o olho do visor. Era uma câmera que podia ser operada quase totalmente pelo tato. Cada ranhura, entalhe e curva guiava sua mão até o próximo controle. Vale lembrar que poucos anos atrás, as câmeras tinham essa aparência. Coloque uma T90 de 1986 ao lado de um modelo de 2016, e as 2 câmeras parecem que poderiam ter sido projetadas quase ao mesmo tempo, mesmo tendo sido. Projetadas com 30 anos de diferença, só recentemente, com a popularidade das câmeras mirrorless, os designs dos corpos passaram a evoluir de novo. As ideias da T90 abriram caminho para futuros designs de câmeras da Canon. Pode-se dizer que os projetos de Colani salvaram o ramo de fotografia profissional da Canon. Considero marcante que o principal legado prático de Colani no design tenha sido a colaboração. Showmanship e visão podem influenciar a cultura, mas trabalho em equipe é essencial para manter ideias. A T90 não foi a única contribuição prática de Colani ao design. Colani criticava constantemente a estupidez da indústria automobilística, principalmente sobre aerodinâmica. Eles não aceitam a aerodinâmica. Olhe para os carros circulando por aí. Aquelas estupidezes sobre rodas, você não pode chamá-las de aerodinâmicas. Para ser justo, Colani tem razão. Alguns veículos nas ruas são menos aerodinâmicos que uma vaca. Então, como sempre, ele fez um espetáculo. Ele começou com o Citroën 2CV original. O 2CV era o carro do povo. Era barato, durável e econômico, com o racionamento de combustível. Ele pegou esse carro e remodelou a carroceria. Não mudou o chassi nem o motor.
ele só mudou o formato da carroceria. E, segundo relatos, ele atingiu 138 milhas por galão. Isso é muito melhor do que qualquer carro no mercado hoje. E ele conseguiu isso há meio século. Como de costume, esse não era um design final para a produção, mas mostrou que formas aerodinâmicas trazem eficiência. Ele também fez isso com conceitos de caminhões que considero alguns dos designs mais ousados dele. Colani afirma que esses caminhões são 40% mais eficientes em termos de combustível, mas é claro que eles são mais aerodinâmicos às custas de praticamente todas as outras considerações práticas. Só fabricar isso já vai ser um pesadelo. Mas é o mesmo padrão do Colani que a gente vem vendo. Conceito audacioso, dado provocativo e uma visão avançada demais ou estranha demais para a produção em massa. A maior parte do trabalho do Colani parece estar presa nesse meio termo. Não é exatamente arte conceitual, não é exatamente design, não é exatamente escultura, e é difícil datar o trabalho dele. Sua carreira durou ao menos 60 anos, mas é difícil datar cada obra. Conceitos de design futurista costumam envelhecer rápido, pois dependem da tecnologia da época. Os conceitos futuristas vitorianos mostravam válvulas a vapor. A ficção científica dos anos 80 brilhava com LEDs. E hoje é tudo geometria paramétrica ultra complicada. É possível quase datar uma arte conceitual ou design pelo tipo de tecnologia exibida. Colani foge de tudo isso. As propostas dele são pura escultura e quase nenhuma tecnologia. Ficções críveis construídas a partir de pura aerodinâmica, anatomia e biomorfismo. Sem rostos de robô, placas de circuito expostas ou quase nenhuma tecnologia. Ele deixa a forma se expressar. Muito desse trabalho tem de 40 a 60 anos, mas ainda parece bem atual porque não se prende aos aparelhos da sua época. Ele quase nunca datava seus conceitos e suspeito que fazia isso de propósito. Não me entenda mal, há exceções, como a máquina de escrever e o modo como essa mulher se veste, que mostram como esse conceito é antigo. Mas as formas principais poderiam ser de 1978, 1998 ou da próxima primavera. A ergonomia e as formas biomórficas fluídas são atemporais. Por isso, o design do corpo da T90 permaneceu por décadas após sua produção. Também é interessante que o trabalho em si nunca realmente evoluiu. Colani foi extremamente consistente em sua visão. Você pensaria que depois de uns 60 anos, como profissional na indústria, a filosofia dele iria se desenvolver ou mudar um pouco. Ao mesmo tempo, eu respeito qualquer pessoa que se compromete com uma direção conceitual por toda a vida. Isso exige dedicação e disciplina de verdade. Luigi Colani faleceu em 2019, aos 91 anos. Mas suas impressões digitais estão em toda parte. Está na simpatia do iMac G3. Presente nas curvas do Audi 100, um dos carros mais aerodinâmicos de sua época, e na forma como objetos modernos do dia a dia se encaixam na mão. Esses não são créditos diretos ao Colani, mas os ecos de sua visão são inconfundíveis. Eu não acho que ele seja o melhor designer, mas ele é um dos poucos designers de quem eu realmente gosto, o que é estranho considerando o quanto ele pode ser antipático e arrogante. Acho que é porque eu me sentia muito sozinho na minha abordagem quando era um jovem designer. Eu sempre me preocupava que minhas ideias fossem muito marginais ou excêntricas demais. Meus professores não entendiam e no trabalho como designer júnior só me incentivavam a apresentar ideias que atraíssem mais clientes, o que faz sentido. Nesse mundo, ideias revolucionárias e malucas morrem silenciosamente. Então acho que a maior contribuição de Colani foi nos dar permissão. Ele mostrou aos designers presos em ambientes corporativos conformistas que tudo bem correr riscos de vez em quando. O que me incomoda na sociedade moderna é a nossa apatia. É tão fácil aceitar as coisas como elas são, sem pensar. A mediocridade é o padrão. Muitas pessoas só querem ganhar dinheiro rápido, sem realmente se importar com o que colocam no mundo. Mas Colani realmente se importava. Ele se importava o suficiente para parecer ridículo. Ele se importava o suficiente para fracassar publicamente. E ele se importava o suficiente para quebrar convenções de design. Isso exige muita coragem. E a coragem é fundamental para qualquer grande empreendimento criativo. Colani foi um rebelde do design, que tornou possível que outros se guiassem por si mesmos. Ele errou muito, mas ao menos tentava avançar. Se desprezar Luigi Colani e achá-lo uma piada, perderá a porta que ele deixou aberta.
Se levar a mensagem dele a sério, vai atravessar essa porta e começar a construir um futuro melhor e mais vivo. A maior lição que aprendi com ele é simples: não tenha medo. Não tenha medo de se importar, não tenha medo de parecer bobo e não tenha medo de tentar. E é por isso que, apesar de todos os seus defeitos, Luigi Colani é o meu designer favorito. Esses vídeos exigem centenas de horas de trabalho. Leio mais de 1000 páginas de artigos e livros, converso com especialistas e reflito sobre meus 15 anos de experiência em design. Se você gosta dos vídeos e quer apoiar um espaço de discussão profunda e honesta sobre design e cultura, considere me apoiar no Patreon. Assine por alguns dólares ao mês e tenha acesso antecipado aos meus vídeos, além de um vídeo de comentários de bastidores. Agradeço muito aos meus apoiadores no Patreon. Eu realmente agradeço o seu apoio. Eu não poderia fazer isso sem você. Agradeço ao meu ex-professor e amigo do canal, Rafi Minassian, por me apresentar ao trabalho de Luigi Colani anos atrás e por ajudar muito neste roteiro. Espero que tenha aprendido algo e tenha um ótimo dia.